Boa noite. Boa noite. Esperar uns minutinhos. O Wagner já deve entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um ok se estiverem me ouvindo. O Wagner entrou. Vou chamar ele aqui. Boa noite, Sara. Ó, a dona Paty presente desde o início. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Gabriela. Malu. Oi, Oi, tudo tudo bem? bem? Tá me Tudo. ouvindo bem? Tô. E você consegue me ouvir? Perfeito. E aí, tudo bem? Tudo certo. Quer esperar um pouquinho mais para começar? Eu acho que a gente pode esperar mais um minutinho, né? Que Uhum. aí o pessoal tá entrando. Apesar que a Patrícia já tá online, me mandou Eu vi mensagem ela. antes, já estou on. Imagina que ela ia perder, né, Paty? Ó, já tem aqui as fãs do Wagner também já estão por A aqui. Malu, vários conhecidos. Então, acho que a gente pode ir começando, aí tu vai se apresentando pra gente não atrasar muito, assim, a ideia é a gente ter um bate-papo bem informal, assim, do que a gente combinou. Ó, já vou elogiar o Dr. Wagner, super dedicado, já montou uma aula praticamente para a gente conversar. Uhum. Então, primeiro te agradecer, Wagner, por ter aceitado o convite para a gente fazer a live. E aí, queria que tu te apresentasse para quem não te conhece ainda. Tá certo. Eu que agradeço. Então, primeiro agradecer o convite de participar dessa live contigo. Para quem não me conhece, então, eu sou Wagner Kuklik, eu sou psiquiatra, trabalho na clínica Ancre, junto com a Júlia. Além do consultório ali na clínica, eu trabalho no CAPS, o CAPS AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas, então é um serviço do SUS para atendimento de saúde mental, esse específico para álcool e drogas. E também trabalho numa clínica de internação, que é a Clínica Caminho do Sol, também uma clínica com foco na dependência química. Então, hoje, minha maior área de atuação é na dependência química. Tanto que a gente decidiu falar sobre o tema de abuso de substâncias, né? Falar sobre esse tema super importante, que é algo que é frequente na nossa prática clínica e até é o que eu falo, né? Não é a minha expertise, não é o que eu estudo principalmente, assim. Então eu chamei alguém, porque muitas vezes vem dúvidas, né? E os nossos pacientes, de forma geral, na psiquiatria, muitas vezes tem a questão do álcool, tem questão de droga, tem questão de diversas substâncias aí Uhum, que muitas uhum. vezes são um problema no tratamento e que é importante a gente falar para que a gente possa tirar o maior número de dúvidas. Então, a ideia é, eu deixei uma caixinha, então o pessoal que mandou na caixinha hoje as dúvidas estão aqui já. E quem não mandou caixinha e quiser mandar pergunta depois também, tem uma interrogaçãozinha ali, pode mandar, que a gente vai falar um pouquinho, mas depois a ideia é a gente conversar, né? Tirar a dúvida Isso. do pessoal que está aqui. É bem legal isso que você falou, que na verdade o uso, né, de qualquer substância psicoativa pode atrapalhar um outro problema psiquiátrico que não é a queixa principal do paciente. Então tem que ficar bem de olho no todo e saber que pode prejudicar. E para a a gente pessoa. começar, assim, Wagner, vamos conversar, assim, começar pelo básico, assim. Até a gente Então, conversou um pouquinho antes. uhum, Ah, o que, talvez. qual que é a área do nosso cérebro assim que se relaciona com isso, com o sistema o uso de substância, o que ele causa? Explica um pouquinho assim pra gente. Uhum. Então, só começando sobre a definição mesmo da substância psicoativa, né? A droga Ótimo. ou substância psicoativa é aquela substância que age principalmente no sistema nervoso central, alterando aquela função do cérebro, dando alteração de comportamento. Então, fica com o comportamento um pouco mais agitado, agressivo, inquieto, altera a percepção, então pode ter fugas de realidade, altera a consciência, pode alterar o humor e outros diversos órgãos também, né? Aí, E qual que é a diferença da substância psicoativa para o remédio que a gente usa para os pacientes, assim, para o antidepressivo? O porquê que é diferente? então, a substância psicoativa, teoricamente, você não tem uma indicação, uma posologia, uma dose específica para tratar alguma coisa. Você usa como um fim ali recreativo. Às vezes você usa para sentir um prazer que você não está conseguindo sentir, ou então você usa para
como um escape para alguma outra Para situação, anestesiar uma sensação ruim. ou então para alguma situação social, e aí nisso tem vários riscos, né? Vários danos de já uma medicação, que é uma droga também, mas tem os estudos científicos que mostram a dose, qual que é o efeito daquela droga, e você vai usar se precisar para tratar algo específico mesmo. É diferente a droga remédio da droga substância psicoativa de abuso. Inclusive, às vezes a pessoa faz o abuso de uma substância psicoativa que é uma droga, a Ritalina, o Venvance, que é uma droga usada para tratar várias situações, mas às vezes é abusada como uma substância recreativa. E você não tem essa indicação de usar, tem vários riscos, várias consequências, né? E até mesmo drogas como o Rivotril, por exemplo, o clonazepam, né, que pode causar dependência, mesmo sendo algo que a gente sabe a dose, sabe as indicações. Então, mesmo medicamentos que a gente usa também pode ter esse risco, né? Não é só essas drogas que a gente fala como ilegais, né, que são as drogas ilícitas. Uhum. Sim, até porque um dos critérios ali fisiopatológicos do uso de substância é a tolerância e a dependência, né? E aí tem medicação psiquiátrica que causa tolerância e dependência que vai perdendo o efeito, isso é a tolerância, e a dependência depois não consegue mais ficar sem essa medicação. Tanto que na nossa prática a gente é bem criterioso na prescrição de benzodiazepínico, né, que é o Rivotril, essas medicações. Não deve ser usado por muito tempo, é só por umas situações agudas mesmo. E até porque, isso é importante também, né, Wagner? Especialmente benzodiazepínico, a gente vê que quem mais prescreve não é psiquiatra, né? A gente Exatamente. mais vê a Fazer profissão do real, penso, paciente. passar. O paciente normalmente ele chega pra gente, ele já tá usando, muitas vezes já tá dependente, e aí a gente tem que lidar com isso de poder fazer essa retirada, e muitas vezes é muito É, difícil, né? começar um benzodiazepínico é bem raro mesmo. É só numa crise de pânico por uma ansiedade aguda e por um tempo ali bem limitado. E aí, e como é que funciona o nosso sistema no cérebro relacionado à questão que a gente ia falar sobre o sistema de recompensa, né? Como é que tu explicar um pouquinho? Então, assim, a droga, como que ela age no cérebro? Ela vai agir, todas as drogas, elas vão afetar o sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa é o sistema que reforça comportamentos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, as pesquisas mostram que vários mamíferos têm sistema de recompensa, todos os primatas têm esse sistema de recompensa, que está associado ali, por exemplo, ao comer, ao beber, ao comportamento sexual e também sensação de prazer ou de satisfação nesses comportamentos. Além disso, esse sistema de recompensa, ele tem uma ligação com a memória. Então, a gente consegue tornar essa experiência, ou esse prazer, essa sobrevivência memorável. Por exemplo, quando está com fome, a gente busca uma comida para comer, e aí esse ato de comer pode se tornar algo agradável e é memorável. Então, a droga, a principal via de recompensa que age ali é na transmissão de dopamina. É uma via específica numa área tegmental ventral do mesencéfalo, bem no meio da cabeça, no meio do cérebro mesmo, e aí envolve na transmissão de dopamina. Qualquer uma das drogas aumenta muito a concentração de dopamina, de alguma forma, tem vários mecanismos, mas no final das contas vai aumentar essa concentração de dopamina, se acumulando ali muito mais do que o normal. Então vai gerar uma sensação de bem-estar, uma euforia, um prazer, mas é transitório. Então, como tem uma sensação, a parte da memória também nessa região, a pessoa depois vai ter saudades dessa experiência e vai lembrar de como foi aquele uso, vai ter um segundo uso, um terceiro uso. O cérebro pode ficar escravizado por essa questão da droga. E aí, exposições repetidas a esses excessos de dopamina fazem com que o sistema de recompensa fique dessensibilizado para estímulos cotidianos. Por exemplo, a pessoa vai deixar de comer, de ter relação sexual, de beber, de fazer as coisas que eram para sobrevivência, porque só o que fica gratificante para essa pessoa é o uso da droga. Então, deixa de fazer as necessidades naturais para a necessidade de droga. Aí faz com que Eu sempre a lembro pessoa do, tenha prioridades, né? Então, fica dominada pela droga mesmo. Aí está instalada a dependência química. eu sempre lembro de uma situação que eu atendi uma pessoa uma vez, que era uma pessoa que tinha uma dependência de cocaína,
E ela estava indo se internar para poder tratar isso, porque a gente sabe que isso muitas vezes precisa da internação. Até é um ponto importante, até a gente conversar depois, mais para frente. Mas, e aí essa pessoa falou assim, durante a entrevista, na amnésia ali, a pessoa falou assim, nossa, Júlia, faz 1 ano que eu não tenho relação sexual. A questão da cocaína tinha tomado tanto a vida dessa pessoa que ela já não se relacionava. Ela tinha um relacionamento, tinha uma pessoa que ela gostava, que ela amava. E só que a cocaína, ela tem, especialmente a cocaína, né, Wagner? Eu falo assim, é um boom de dopamina, é uma intensidade de dopamina que é muito difícil, até mesmo a relação sexual, que pode ser muito prazerosa, que pode liberar muita dopamina, conseguir atingir esse nível, essa sensação, né? E nem se dá conta. Quando percebe, já passou ali meses e tá sem relação sexual, tá com apetite péssimo e acaba que não se dá conta disso. É muito comum mesmo. Esses pacientes que deixam de, né, deixam de comer. Tanto que tem, por exemplo, o crack, que seria algo mais, um derivado da cocaína, mais puro, mais dependente do que a cocaína. Quando a pessoa começa a fazer o uso do crack, como é altamente dependente, viciante, e a pessoa precisa usar, e o efeito é super rápido, né? Então dá um boom de dopamina e passa logo, precisa usar um em seguida do outro. A pessoa fica em condição de rua muitas vezes com o crack, porque esquece de comer, Nada de mais faz sentido, né? nada. As prioridades mudam completamente mesmo. Mas aí a gente tá falando. Desculpa, te interrompi, Wagner. Não, tranquilo. Mas aí a gente está falando daquele extremo, né, Wagner? O que a gente vê no dia a dia, assim, na prática, na verdade, são principalmente substâncias que são mais bem aceitas, né? Que têm mais uma aceitação, muitas vezes social, porque a gente tem que pensar que, por exemplo, o álcool é uma substância aceita e também pode trazer prejuízo. Inclusive, até me corrija se eu estiver errado, mas é uma das principais dependências que existem, né? Eu acho que em termos O absolutos de álcool, número, né? eu não sei exatamente o número, mas o tabaco, a nicotina é altamente dependente. Então, parece que em torno de 40% das pessoas que fumam acabam se tornando dependentes da nicotina. Então, a nicotina é uma das drogas mais dependentes que tem. O álcool, não sei exatamente, mas deve estar ali pertinho também. Mas eu digo do consumo, assim, né? Porque o álcool, até, especialmente se a gente for pensar em adolescência, assim, agora a gente tem a onda do cigarro eletrônico, né? Que tá provavelmente vai ser um problema a longo prazo aí dos adolescentes ou mesmo adultos jovens. A gente vê diversas pessoas com, porque não tem o cheiro, tu consegue usar em qualquer lugar. A alta taxa de nicotina, né, que eles colocam normalmente Uhum. naqueles pumps, né? Então, inclusive, equivale, eu até não estudei sobre isso, mas equivale a fumar muitos cigarros, né? Tu fazer um pump É, desses de. a relação porque não dá para saber, não tem um controle para saber quanto de nicotina que tem em cada um dos cigarros, das marcas, né? Mas já que estava falando de estatística, tem uma questão das mortes que envolvem o cigarro. Então, de todo mundo, 20% das mortes envolvem o cigarro. Aí pode ser morte por câncer, né? Por diversas Nossa. mas de todas as mortes do mundo, 20% tem o cigarro envolvido de alguma forma. E é muito difícil parar de fumar, né? É uma das coisas que a gente vê, especialmente nos pacientes que têm algum transtorno mental. A gente sabe, por exemplo, que a esquizofrenia, né? A esquizofrenia tem muitos pacientes com esquizofrenia acabam tendo a dependência, especialmente de nicotina, é muito comum, é muito recorrente, né? Pacientes bipolares, o paciente com o déficit de atenção, né? O déficit de atenção tem uma relação muito importante com a dependência de nicotina. A pessoa que tem déficit de atenção e começa a fumar, ela tem mais dificuldade de parar de fumar do que aquelas pessoas que não têm algum outro transtorno mental. Eu imagino que até isso na tua prática tu veja bastante em relação a pessoa que tem um transtorno mental e quer parar de fumar e alguém que não tem, né? Isso, é muito mais difícil, e não só da nicotina, mas qualquer outra droga, o álcool também, porque quando tem algum transtorno mental, o uso do álcool ou até mesmo do cigarro alivia aquela ansiedade ou aquela angústia, agonia, né, que tem uma vez ou outra, porque o tratamento psiquiátrico, a gente sabe que não é só uma medicação, tem que fazer a terapia, toda aquela questão multidisciplinar, estilo de vida, e muitos não fazem, então aí para ficar um pouco mais tranquilo pelo contexto, pelo dia a dia, acaba fumando em excesso, né? Ou então descontando no álcool. É muito comum mesmo quem tem
um transtorno psiquiátrico qualquer tem uma comorbidade ali do uso de tabaco, álcool, bem comum E mesmo. muitas vezes não falar com o médico também, né, Wagner? Não conversar com o médico sobre isso, né? Porque muitas vezes os pacientes eles não têm a noção de que o consumo de álcool está abusivo, ou mesmo do cigarro, ou mesmo da maconha, né? Então eu vejo que às vezes tem quando a gente pergunta, né, tá, mas usa alguma substância? Não. Ah, mas bebe, mas fuma, mas Uhum. fuma maconha, né? Então eu acho que às vezes até essa não entender que é sim uma substância, pode prejudicar o tratamento, inclusive na interação, né? Eu já recebi perguntas se fumar maconha interferia na resposta de medicamentos. E interfere, não só na resposta do medicamento, né? Mas na resposta geral do tratamento, mas até na interação com os medicamentos, né? Não só maconha, né? Álcool, até o tabaco tem algumas medicações que acabam sendo interferidas ali com o uso, com o tratamento. Então, essa questão do paciente não relatar ou até negar o uso, tem vários fatores, né? Às vezes pode ser por ser uma primeira consulta, não se sente confortável em abordar ou falar sobre, mas o que eu costumo fazer é em toda consulta perguntar sobre o uso de substâncias para sempre ver se realmente não está usando ou não começou a usar, porque às vezes pode começar também, não estava usando, mas pode começar a usar e manter ali aquele canal de comunicação aberto sobre o uso de substâncias também, porque nem sempre vai gerar um prejuízo, uma perda de funcionalidade ali para aquela pessoa naquele momento, né? Porque a gente classifica como um transtorno ou uma dependência ali quando você tem esse grau de prejuízo, então deixou de fazer as coisas que fazia antes, prejuízo funcional, prejuízo nas relações interpessoais e também um sofrimento intenso, sentir não está Ah, sentindo bem o uso. E aí as pessoas às vezes não estão nisso, então tá tudo bem usar nesse momento para aquela pessoa. e como é que a gente identifica, Wagner? Vamos ajudar o pessoal assim. Quando é que eu tenho que perceber que eu tô tendo um problema com alguma substância, seja álcool? Até eu já vi que mandaram pergunta ali sobre a Ritalina na balada e quem usa alguma Uhum. substância para poder, que é por insegurança. Depois a gente até responde essa pergunta. Mas quando que a pessoa, como é que a pessoa identifica que talvez ela esteja usando demais? Né? Tem uma dose, por exemplo, álcool tem uma dose, cigarro tem alguma quantificação assim? Ou é mais identificar o prejuízo, assim? Como é que tu avalia isso? Então, não tem uma dose específica porque depende de cada organismo. Mas o que tem que ver é se comparar consigo mesmo. Então, começar a consumir uma quantidade maior do que consumia antes. Então, antes consumia, por exemplo, de uma dose, aí depois começou a consumir duas, três, quatro doses, e para ter aquele mesmo efeito que tinha com uma dose, também a frequência. Antes consumia final de semana, aí começou a consumir durante a semana também. Ou então, o tempo ali tá consumindo antes era só à noite, começou a consumir à tarde ou até mesmo de manhã. Então, essa frequência, a intensidade do uso, que quando piorado é um critério de alerta ali, opa, tá, não tá legal, não tá sendo aquele uso social, né, que a gente costuma falar, que é só uma vez ou outra, pequena quantidade. Então, tem isso. Que mais? Tem a questão de você mudar comportamento. Então você deixa de sair, de ir para academia, muda teu estilo de vida, né? Porque prefere ficar em casa ou fazer outra coisa que envolve o uso de alguma substância. Então é mais essa questão comportamental, mas tem que se perceber e depende de cada um. Então tem que ver essa evolução, né? Longitudinalmente de acordo com cada indivíduo. E às vezes a família também tem que notar, né, Wagner? Às vezes eu acho que a família tá aberta, isso é uma das coisas mais importantes, assim, porque a gente sabe que falar sobre drogas em casa, falar sobre discutir esse assunto é um tabu para muitas famílias, É, né? Até tu me falou uma informação importante, né? Que famílias que não falam sobre esse assunto, acaba que muitas vezes é onde a gente vai ter um maior uso, problemas com. E se sabe que em casas que não se falam sobre drogas, são as casas que entram com mais facilidade as drogas. Então não deve Olha ser um. que recado importante.
Olha que recado importante. Então, assim, para quem não tá prestando atenção, já manda um coraçãozinho aí, já dá um oi aí pra gente, para quem não tá prestando atenção. Mas olha que recado importante. Então, casas que não falam sobre drogas são os locais onde as drogas acabam entrando com mais facilidade. Então, É. falar sobre esse assunto, né? Ter informações, buscar informações, especialmente na adolescência, né, Wagner? Que existe muita questão da curiosidade, a questão do grupo, né? Um momento que o grupo acaba sendo muito importante, a questão da aceitação, né? De eu pertencer a um grupo. Então, se esse adolescente tiver essas informações, se for conversado sobre isso, talvez a gente consiga reduzir um pouco esse acesso, né? Claro que não quer dizer que a gente vai evitar, mas pelo menos se tiver uma informação, puder fazer melhores escolhas, né? Exato. Então é importante ter um canal de comunicação aberto ali em casa, né, para falar sobre esses assuntos. Não deve ser um tabu, como você falou, o falar sobre o uso de droga. E a família é quem mais consegue perceber mesmo essas mudanças de comportamento, né, do filho, do adolescente, que é muito comum começar nessa época. É, por causa de eventos sociais. Então, muitas pessoas começam em eventos sociais, pelos amigos, um tá lá usando, aí o outro usa, e quando vê todo mundo tá usando, e às vezes o adolescente, ou a pessoa mais jovem, não tem muita crítica de risco. Ai, acho que falhou. Agora voltou. Voltei. As pessoas às vezes não têm muita consciência dessa crítica, desse risco, desse prejuízo, sabe que faz mal, né? Porque, por exemplo, cigarro tem na carteirinha ali, mas nunca acho que vai acontecer com ele, então acho que está naquele lado bom das estatísticas e que não vai Porque ter as nenhum. pessoas falam muito, né? Ai, tem gente que fumou a vida inteira e nunca aconteceu nada, né? Tem muito essa frase, né? E acontece, né? É uma estatística, não é todo mundo que fuma que vai ter, mas o risco é maior para quem fuma. E a questão de dependência também, acho que isso deve ser alguma pergunta que vai surgir depois, mas não é todo mundo que usa a droga que vai se tornar dependente da droga. Então, tem Ah, vários fatores que levam ali para o risco de dependência, né? Varia conforme a pessoa mesmo. Então, por exemplo, o risco de dependência. Tem a história familiar. É bem importante a genética na dependência química. Então, quem tem uma história familiar positiva de dependência tem maior risco de se tornar dependente, né? Quanto mais cedo experimentar. A gente está falando agora que os adolescentes são os que usam mais cedo. E quanto mais cedo experimentar, o cérebro é um pouco mais imaturo, personalidade também. Então, isso faz com que tenha um risco de dependência maior. Por exemplo, ah. quando tem alguma doença psiquiátrica ali de base, uma depressão, uma ansiedade, então acaba usando a droga para atenuar um sofrimento naquele momento, e isso faz com que tenha um maior risco também de dependência. E geralmente a pessoa não sabe em qual grupo que está, qual grupo de dependência que está, e às vezes acaba sendo um caminho sem volta mesmo. Então, os três pontos é história familiar. Então, se eu tenho alguém da minha família que faz uso de substância, se eu tenho algum transtorno mental e o início mais precoce. Então, são esses três pontos que a gente tem que ficar de olho. Então, se eu tenho alguém na minha família que tem problema com álcool, começou a beber muito cedo, por exemplo, e eu já tenho uma ansiedade, eu tenho que ter um sinal de alerta. Eu já tenho um alerta piscando ali, por talvez um problema com um problema, um uso problemático, ou mesmo até uma dependência, né, Wagner? Exatamente. Esses são os fatores de risco ali para dependência, no caso. E quais são as substâncias, assim, Wagner? A gente está falando em substâncias, mas existe uma divisão? As substâncias, elas, mas essa aqui é um estimulante, esse aqui é um depressor, existe uma divisão, assim? Uhum. Então, na verdade, tem vários critérios que dividem, né, substâncias psicoativas, mas esse que você falou ali é o mais usado, que é de acordo com a ação no sistema nervoso central, né? Então, as depressoras do sistema nervoso central, os estimulantes do sistema nervoso central, os opioides, né, ou analgésicos, e aqueles alucinógenos. Então, essa que seria as quatro classificações ali das substâncias. Por exemplo, o depressor do sistema nervoso central, o álcool, os benzodiazepínicos, né, Rivotril, diazepam. Então, eles são altamente depressores. A maconha E, também tem uma parte dela que é depressora. e muitas pessoas não sabem, não têm a noção que o álcool é um depressor, né, Wagner? As pessoas acham que o álcool é um estimulante, porque logo que começam a beber,
o álcool realmente, no início, ele tem um efeito de dar um pouco de euforia, uma sensação de bem-estar, mas logo depois ele deprime, né? Então as pessoas não têm essa ideia. Tanto que, isso, se as pessoas forem olhar, por exemplo, muitas vezes em bula de qualquer medicamento que possa ter um efeito depressor, sistema nervoso central, sempre tá esse alerta, né? Cuidado, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Se tu tá usando uma medicação que já é um depressor do sistema nervoso central, tu vai potencializar essa ação. E aí a gente pode ter até uma Então, depressão respiratória, por exemplo. Que é o é cuidado muito grave. nessas combinações, muitas vezes, que acaba acontecendo com álcool, né? É, até tinha um tópico que eu coloquei ele de mistura de substâncias, né? Que a gente pode falar daqui a pouquinho, só concluindo ali Tá. da classificação, para a gente poder ver as outras. Os estimulantes do sistema nervoso central, por exemplo, que vão dar mais euforia, mais agitação, uma sensação extrema ali de bem-estar, cafeína, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína. Então, o êxtase, né, que é a bala, também entra nessa parte aí. Aí os alucinógenos, então a maconha tem uma parte que também pode dar sintomas ali de alucinação, que seria alteração de senso-percepção, então uma alteração da realidade, né? Sintomas psicóticos mesmo. Também E que está o. mais relacionado ao THC, né, Wagner? Sim, Mais sim, relacionado ao THC, né? Que é uma das exato. substâncias da cannabis, né? É bem, tem o THC que é mais alucinógeno, né? E o CBD que seria mais da outra parte da maconha, que seria a parte depressora ali do sistema nervoso Depressor. central. Então, alucinógeno também o LSD, o ácido lisérgico, né, que é o doce, também muito usado. E os opiáceos, que são as drogas analgésicas, morfina, heroína, ketamina. E aquele MDMA, ele entra onde? Ele é um alucinógeno também? Ele é um estimulante do sistema nervoso central, então o MDMA Tá. êxtase, ele é um estimulante, ele dá essa euforia, essa ativação, mas também pode, em algumas pessoas, depende de cada organismo, ter os efeitos alucinógenos. Então, pode ter efeito alucinógeno e estimulante, E, assim como a maconha pode ter efeito depressor e alucinógeno também. tá. Aí tu ia falar o próximo tópico ou desses tem mais alguma coisa importante para. Que eu lembre, não. Tá. Então, interação entre medicamentos e drogas. Estão ali falando da metadona e psilocibina. Metadona e psilocibina. Metadona é um opioide, Então, né, Wagner? opioide. E a psilocibina seria o alucinógeno, né? Cogumelo. Então seria na linha dos alucinógenos mesmo. Tá. Ó, legal. Já vão mandando aí, vão interagindo, vão nos dizendo que a gente vai complementando aqui para não ficar dúvida. Então, sobre essa mistura de substâncias, a mistura de efeitos, que é o que a pessoa na prática procura, é uma mistura de efeitos. Por exemplo, que é tentar um equilíbrio no sistema nervoso central misturando substâncias. Então, usa ali um álcool que pode ficar eufórico no início, mas depois ele é depressor do sistema nervoso central. Então, se tomar só o álcool a noite toda, pode né, ficar mais desanimado, mais lento, mais Sim, vai arrastado. ficando com sono, vai ficando sem Aí energia. coloca o quê? Coloca um estimulante, uma droga estimulante associada ao álcool. Pode ser ali uma cocaína, uma ritalina, um Venvance, que é muito usado para esses fins ali recreativos associado ao E álcool. pode usar Ritalina, Venvance com álcool, Wagner? Então, a pessoa esquece que não é só o sistema nervoso central que vai um deprimir e o outro estimular, que a droga vai agir no corpo todo, né? E a droga age também, por exemplo, no músculo cardíaco, podendo causar arritmia, infarto, parada cardíaca. Então, tem um risco muito grande dessas misturas. Às vezes a pessoa não sabe que tem uma predisposição de uma complicação cardíaca e quando descobre é numa mistura ali de álcool com o Venvance, por exemplo. Inclusive porque pode até ter efeito alucinógeno, né? Quando usado assim em combinações, tu acaba fazendo combinações de medicação, tu pode, mesmo ela não sendo uma substância alucinógena, ela pode acabar tendo até alucinações, né? Então, Pode, inclusive está pode escrito muitas vezes na bula, né? Então, sim. cuidado do uso da associação, porque pode ter alucinação. Isso Então, está falando aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de bipolar. Paciente bipolar. Aí faz essa combinação, mesmo que esteja usando um estabilizador de humor, que esteja estável, tem uma chance muito grande de ter uma desestabilização do quadro
bipolar, né? Porque pode abrir um quadro de mania, de hipomania, pelo uso do estimulante. Aí associado ao álcool também. Ali até estão perguntando, e a cocaína poderia dar crise convulsiva? Pode sim, né, Wagner? Eu já atendi, eu trabalhei já em plantão, e eu já atendi pacientes com isquemia mesentérica, o nome técnico para o intestino, faltou sangue para o intestino, a pessoa e aí a pessoa acabou indo a óbito, a pessoa faleceu por o uso de cocaína. Então, assim, a cocaína, é isso que o Wagner está falando, não é só no cérebro. Pode dar crise convulsiva, eu imagino que sim, é um dos efeitos, porque ele diminui o limiar convulsivo, então a pessoa pode ter uma convulsão, Exatamente. mas alteração cardíaca, alteração no intestino, então a pessoa pode ter uma isquemia mesentérica, que é a falta de sangue no trato gastrointestinal. Então, é um comprometimento todo orgânico, especialmente a cocaína a gente vê muito óbito, né? Especialmente um uso abusivo, assim, por alterações cardíacas, outras complicações, muitas vezes que não esses sintomas alucinógenos, de euforia que pode dar. Então, pode dar convulsão, sim. E aí tem gente perguntando se a Ritalina causa alucinações. A gente está falando hoje, principalmente, sobre o uso de substâncias de forma inadequada, né? As substâncias mesmo que a gente pode usar como medicamento, mas a gente está falando mais de um uso abusivo, um uso associado com álcool. Então, é nesse ponto que a gente está falando. A Ritalina, de forma geral, usada com orientação médica no paciente que está indicado, que tem déficit de atenção com acompanhamento, de forma geral, não vai ter alucinação. Mas no paciente, a pessoa que vai usar de forma inadequada, a pessoa que não tem uma indicação, a pessoa que vai usar por conta, vai usar na balada para poder se divertir, pode sim, especialmente associada com outra substância, ter alucinação. É, quando associado com outra substância, ou se tem alguma comorbidade prévia, alguma questão psiquiátrica que às vezes nem sabe, então pode desencadear ali algum sintoma psicótico. Mas ali, se for usar como um tratamento no dia a dia, tiver um diagnóstico, né, vai ser uma dose assistida, vai ser feito exames antes, por exemplo, quando a gente vai começar um estimulante, geralmente faz um exame cardíaco para ver se tem alguma complicação de arritmia, de distúrbio de condução ali, para ter mais segurança em usar um estimulante. Aí, quando usa sem ter um tratamento, você não viu todo esse teu histórico, né? Não tem esse teu passado ali para saber se vai ter alguma complicação ou não. Mas pode, justamente quando associado a outras. Tá, e em relação a como que as pessoas podem identificar isso, assim, Wagner? Não é, na verdade, não é essa a pergunta, porque a gente já falou sobre como identificar, mas como lidar com isso? Assim, tá, eu percebi que eu tô com um problema, que eu tô tomando álcool todo dia, porque às vezes a pessoa, especialmente em relação ao álcool, né? As pessoas acham assim, eu trabalho, eu mereço. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, terminei uma live, agora você tá aqui, vou tomar uma garrafa de vinho. Mas amanhã eu vou trabalhar, então tá tudo certo. Mas aí amanhã eu vou sair com meus amigos e aí eu vou tomar outra garrafa de vinho. E assim vai indo. Então as pessoas às vezes não têm essa noção de que mesmo que tu mantenha essas funções, só essa questão de tu precisar para relaxar, para se sentir melhor, tu fazer uso da substância pode ser um problema, né? E se as pessoas identificam isso, o que elas podem fazer, assim, como é que elas podem lidar com isso? Precisa buscar um psiquiatra necessariamente, assim? Tu acha que é fundamental ter um psiquiatra nesse momento? Quando se a pessoa identificou que ela tá a questão do álcool, tá fumando demais, tá usando alguma droga de abuso, é importante ter o psiquiatra, porque às vezes eu acho que os pacientes têm medo, né, de ir no psiquiatra. É, mas assim, se a pessoa chegou nesse estágio de conseguir identificar esse problema, então tem noção, consciência de um problema, né, que não tá legal na tua rotina no dia a dia, isso já é um passo ali muito bom e realmente deve procurar alguma ajuda para ver o que a gente consegue fazer para ajudar essa pessoa. Mas dificilmente vai chegar nesse estágio. Muitas vezes a pessoa está ali que a gente chama de pré-contemplativo, né? Então, o período pré-contemplativo é quando o indivíduo ele não consegue ver nenhum dano, nenhum prejuízo causado pelo uso de substância, não tem uma crítica do problema. Tá? E isso para quem tá tendo dano, tá tendo prejuízo, né? Para quem já faz um abuso, mas não consegue identificar. Então, é um período pré-contemplativo. Aí evolui para o período contemplativo, que consegue ali ter noção, uma consciência de que tem um problema, mas não se mobiliza para mudança. Então, não muda comportamento, nada.
Aí a preparação, ele começa a ver os problemas assim mais claramente e aceita mudar um comportamento para poder sair dessa. E aí começa a ação, né? Seria o tratamento para poder realmente tratar essa dependência. Mas está falando da pessoa que tem uma dependência, que tem um abuso ali constante da substância. E nessa pessoa, a manutenção que vem depois da ação é o maior desafio, porque a manutenção exige um esforço contínuo para seguir abstinente, diário e para a vida toda, né? Então, falando do Isso é uma tratamento, das coisas, né? A dependência química, ela não tem fim, né, Wagner? É o resto da vida, né? ela não tem cura. Então, é uma briga eterna mesmo. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Lembra que eu falei do sistema de recompensa, que também está associado à memória? Então, a memória do uso sempre vai ter ali. Por exemplo, a gente também, a alimentação é um sistema de recompensa. A gente pode ficar 10 anos sem comer um sorvete de morango que vai lembrar do gosto do sorvete de morango. Então, o uso de droga E por que que as pessoas começaram a dizer agora que açúcar é um vício? A gente pode considerar que a pessoa é viciada em açúcar, assim como uma dependência? Porque eu vejo age todas nessa essas. mesma via de recompensa, né? Então, a comida, o açúcar age nessa mesma via, então libera dopamina também quando você usa, dá sensação de bem-estar. Então, talvez não tenha um diagnóstico, né, de dependência de açúcar, mas tem essa mesma fisiopatologia, digamos É assim. a mesma via, né? Só Então, que a gente não gera. Eu acho que o que principal que acaba diferenciando também, né, em relação a essa do açúcar, assim, até porque as pessoas demonizam muito o açúcar, e muitos estudos mostram que, na verdade, não é só o açúcar, é o açúcar com a gordura, né? Isso que mais gera hum, essa sensação de recompensa no cérebro. Mas é a questão de a tolerância e a dependência, que são dois fatores bem importantes nos usos das substâncias, né, Wagner? A gente consegue. Claro que tu vai, quando tu come um sorvete, se tu gosta muito de sorvete, talvez tu vá querer comer o segundo, mas tu não vai ficar comendo 50, 60 sorvetes sem parar, que é o que pode acontecer em relação a uma droga, por exemplo, né? aí a gente já entra em outro diagnóstico que é o transtorno de compulsão alimentar, né? Então, e também tem tudo a ver com essa via de recompensa, o transtorno de compulsão alimentar. Mas não é todo mundo que come açúcar o tempo todo que vai ter um transtorno de compulsão alimentar, que vai ficar o tempo todo comendo isso. Mas assim como a droga, né? A dependência, ela não é para todos os usuários de droga. Então, ali tem umas estatísticas que eu estava revisando. Por exemplo, como eu falei da nicotina, 40% dos que fumam se tornam dependentes, né? Que é a droga mais de dependência mais alta. Já da maconha, em torno de 10% dos usuários eles ficam dependentes da maconha. Então depende de cada Nossa, substância. porque tem a maconha, especialmente aqui em Florianópolis, é algo muito, é muito comum, né? Algo até. Isso é uma das coisas, assim, Wagner. Maconha é natural, então faz bem. É mais ou menos por aí? Isso é algo que é difundido até falar, maconha medicinal, vai tratar isso, tratar aquilo. Mas tem várias drogas, a maioria delas, que tem uma origem natural também, né? A própria cocaína vem da folha da coca, então a heroína, do ópio, o tabaco, né? Vem de uma planta também. Então a gente sabe que não é porque é natural que faz bem. Então, Eu ouvi uma vez que é natural para a planta, né? A partir do momento que não é a gente que produz, não é natural para a gente. Então é natural para a planta. Não necessariamente vai ser natural para a gente. Então as pessoas associam muito essa coisa de ser de planta é algo que eu posso usar e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? exato. E aí tem uma questão agora da maconha, que seria uma síndrome amotivacional, que é muito comum, eu vejo muito nos pacientes. Até Que estão perguntando ali sobre borderline e maconha, né? Que é uma das coisas. A paciente com transtorno borderline normalmente já tem um grau de impulsividade, já tem muitas vezes dificuldade na relação interpessoal. Então, a maconha, e aí o Wagner vai falar sobre essa síndrome a motivacional, mas eu sempre falo para as minhas pacientes que não é para usar, ponto. Assim, paciente com transtorno mental, de forma geral, ele não deveria usar drogas, né? E uma droga, e aí explica pra gente o que é essa síndrome motivacional, e aí as pessoas talvez entendam o porquê que, especialmente pacientes com transtorno mental, não deveriam usar. tem gente que tem um diagnóstico que não deve usar. Esquizofrenia, por exemplo, a maconha é muito psicotizante, então pode abrir ali um surto, piorar um quadro de alucinação. Então, não dá para usar mesmo. Assim, a motivacional seria, por exemplo, um caso de um paciente.
aleatório, que acompanha comigo há muitos anos. Então, no começo, não era usuário de maconha, tinha vários planos, objetivos, e terminar a faculdade, fazer um fellow em outro local, lá em outro país, vários planos assim estruturados e grandiosos. Aí depois, com o acompanhamento, começou a fumar maconha, porque dava uma relaxada, se sentia bem, e foi perdendo esses objetivos, esses planos. Tava tudo bem, então, morar ali, ter aquele trabalho, não tinha mais nenhuma perspectiva, vai ficando assim desmotivado, né? Isso não é a dependência da maconha, mas é algo muito comum na maior parte dos usuários, que é essa motivação devido ao uso, né, dos usuários da maconha. E isso é interessante porque quando a pessoa para de fumar maconha, melhora. Então, com o passar de semanas, enfim, meses, já começa a fazer novos planos, ter novas perspectivas e melhora essa síndrome motivacional. E também, agora me lembrou que a gente não pode fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma depressão, de um transtorno de ansiedade sobre Ah, que qualquer, importante isso. qualquer uma das drogas, né? Porque a droga ela pode simular uma depressão, ela pode simular uma ansiedade. Então, a gente precisa primeiro ficar abstinente daquela substância para ter certeza de que não era aquela substância que estava gerando aquele quadro psiquiátrico, para daí sim fazer o diagnóstico. Inclusive, já vi pacientes, já tive situações de pacientes que tinham um quadro que parecia ser um transtorno bipolar, mas tinham usado substância, e aí aquilo foi, enquanto não estava há tempos abstinente, não se fecha o diagnóstico. Se o paciente depois que parou a substância, já está abstinente há um tempo, mantém os sintomas, aí a gente fecha o diagnóstico, né? Exato. Tanto que na classificação do CID, eles foram ver aqueles. O CID é o F, por exemplo, F10.1, 2, 3, esses números ali, ele diz o síndrome de dependência, transtorno psicótico, então síndrome amnésica, transtorno psicótico residual. Então, depende do especificador. Pode ter realmente um quadro de psicótico, mas não ser uma esquizofrenia, e sim o transtorno de uso agudo com sintomas psicóticos e que tende a melhorar, a passar. Agora, se a pessoa tem uma história familiar ali para esquizofrenia, tem algumas outras genéticas ali também influenciando para esse diagnóstico, pode ser que o uso da droga realmente abra um quadro de esquizofrenia e que não melhore após a parada do uso, né? Então, pode ser o gatilho ali para abrir um quadro de esquizofrenia também. É, Mas é muito comum a pode gente ao longo do tempo. Mas é muito comum a gente ver na idade jovem, assim, após o uso de substâncias, os pacientes quadros psicóticos, quadros ansiosos também por uso de maconha, já vi muito, né? Então, o paciente fuma maconha e fica mais ansioso. Então, enquanto fumou a maconha, fica mais tranquilo e depois tem sintomas de ansiedade muito intenso. E aí Então, faz a gente é, tem. maconha de novo, para ter aquela sensação de ficar relaxado de novo e pode virar um ciclo ali, cada vez mais frequente, mais intenso. E aí, nessa situação que se instala a dependência mesmo. Eu acho que algumas perguntas acho que a gente já está respondendo, mas ali tem uma que é da clínica Ancré e a relação TDAH e drogas. Porque aí a gente pensa que déficit de atenção, TDAH, tem a questão do sistema de recompensa, né, Wagner? A gente já Uhum. tem uma pessoa com uma alteração no sistema de recompensa, alteração da questão da dopamina, e aí a gente tem essa questão das drogas, assim, como é que é a tua experiência em relação a pacientes com déficit de atenção e o uso de drogas? Porque muitas vezes é frequente. Na minha prática, assim, eu vejo que é muito frequente. É, e sabe-se que uma das comorbidades mais comuns do TDAH é o uso de substâncias, né? Então, o uso e abuso de substância é bem comum estar comórbido ao TDAH, justamente por essa deficiência ali na via de recompensa, né? Aí a gente vai fazer um tratamento para esse TDAH que pode ser com o uso do estimulante, por exemplo, que vai agir ali tratando, mas o que precisa é psicoeducação, né? Orientar essa questão de que não pode usar uma substância porque pode piorar o quadro de hiperatividade, alguma coisa de ficar muito eufórico, ou até se envolver em atividades de risco, alguma coisa assim, porque Porque já já usa tem, pelo, e aí vai usar mais uma droga, então. e pelo próprio déficit de atenção já tem maior risco de acidente, maior risco de morte. E aí a gente potencializa isso
com o uso de drogas, né? Então, a questão da nicotina também é muito comum em paciente com déficit de atenção. Então, a gente sempre tem que... Isso é uma das coisas ali, eu vi que tem algumas psicólogas aqui também, que tem que sempre ser perguntado, eu acho, na terapia, assim, sobre a questão do uso de drogas. Eu acho que, às vezes, é meio que deixado um pouco de lado. A gente E falou às que é vezes, os um tabu pacientes... em casa, mas é um tabu também no consultório, né? Para a maior parte das especialidades, até para psicologia, mas deve ser falado sobre. E eu acho que muitas vezes espontaneamente, assim como sobre sexo, né? Não sei se o Ale tá aí ainda, mas a gente tem que falar sobre sexo também. Mas muitas vezes espontaneamente o paciente não vai nos falar sobre o uso de substâncias, sobre a questão sexual, então, e até dessa relação, né? Muitas vezes de poder usar droga para ter relação, para poder manter relação, mas isso é uma das coisas que a gente tem que perguntar ativamente para os nossos pacientes, psicólogos, médicos, clínicos gerais, né? Sempre que a gente atende um paciente, a gente precisa perguntar sobre esses usos de substância, porque influencia muito. E eu já tive pacientes que foram me contar que estavam fazendo uso de alguma substância depois de algumas consultas. Por quê? A consulta, às vezes, a gente vai perguntando. O Wagner provavelmente já tem esse viés. O paciente já chega, ele trabalha muito com isso e já pergunta. Né? Quem trabalha, às vezes, não tanto com dependências, a gente acaba deixando um pouco de lado. Então, eu tive paciente que foi me contar na segunda consulta, né? Que aí eu perguntei ativamente, né, se tinha algum uso de substância. Então, a gente precisa se atentar para isso, porque às vezes o paciente vem com uma queixa muito específica, a gente olha para aquela queixa e esquece de estimular, né, de perguntar sobre outras coisas. E eu vi ali que perguntaram sobre borderline e bebida. Em relação ao álcool, assim, até o Wagner quer ver a tua opinião também, eu sempre falo para os meus pacientes que primeiro a gente tem que ver qual que é a tua relação com o álcool, né? Para que tu precisa do álcool? O quanto tu precisa beber? Não é porque o paciente faz um tratamento, não é porque o paciente toma uma medicação, depende do quadro do paciente, que vai estar totalmente contraindicado. Eu sempre falo que, especialmente pacientes com transtorno borderline, a gente tem que ter muito cuidado, porque inicialmente o álcool ele desinibe. Então, inicialmente, ele vai dar uma desinibição. Então, muitas vezes, as pacientes acabam tendo comportamentos que depois... E isso é comum, inclusive, não só com paciente com transtorno bipolar, mas bebe, a pessoa faz coisa, depois se arrepende, fica mal, no outro dia se sente mal, culpado porque fez alguma coisa. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, principalmente com a relação com o álcool, né? Primeiro, ver qual que é a minha relação com o álcool, para que eu preciso usar? Eu consigo ter o controle, eu consigo parar na hora que eu quero, antes de pensar se é proibido ou não. Eu não gosto muito de proibição. Eu acho que proibição não funciona muito bem. Não, não funciona mesmo. Mas essa orientação, né? Explicar quais são os riscos, os prejuízos, falar sobre a quantidade também, porque às vezes a pessoa não consegue ver aquela linha entre o estou bem e não lembro mais de nada. E aí tem uma ressaca moral, se envolve em várias atividades de risco. E para quem tem transtorno de personalidade, né? A pergunta ali de Do borderline. borderline, isso. Para quem tem, então, esse transtorno, já é mais impulsivo, reativo, explosivo. Então, com o álcool só vai potencializar isso. Sem falar das medicações que deve usar também ali para tratar esse transtorno de personalidade, que pode associado ao uso do álcool, desestabilizar, né, o quadro. Eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que individualmente, né, Wagner? Aquilo que eu falo. Não tem aqui como a gente falar para essa pessoa pode usar ou não pode, né? Mas é individualmente. E ver como lida com isso, né? Qual que é a relação. Eu tô pensando em... Aqui, ó, vou pegar uma pergunta. Posso pegar uma Só, pergunta, Wagner? só Jogar aqui? fazer só as perguntas. Tá ouvindo? Tô. Pegar uma pergunta aqui da caixinha? Então, não, mas eu queria só falar da causa de internação. Quando precisa de Ah, internação, então tá, claro. tá? Não só que eu acho que faltou nessa parte de tratamento, porque assim, não é todo mundo que está dependente ou abusando que precisa internar para tratar. Mas a internação, às vezes, elas são necessárias e fundamentais. Por exemplo, quando tem um histórico de sintomas graves de abstinência. Então, às vezes, a síndrome de abstinência pode ser grave, gerar até convulsão. Então, se tem um histórico de sintomas graves de abstinência, às vezes precisa ser internado para ter um respaldo clínico ali, um acompanhamento para colocar uma medicação, para simular ali o efeito da retirada da substância, o álcool principalmente, né, que tem muito sintoma de abstinência. Quando a pessoa tem uma exposição repetida a riscos, então está se envolvendo em muito a risco pelo uso ou para ir atrás, se envolvendo
usa e acaba dirigindo. Então, às vezes, para preservar essa pessoa, é importante a internação. Ou uma falha no tratamento ambulatorial, né? Então, tentou um tratamento ambulatorial, não está dando certo, está recaindo. Mas a internação sempre tem que ser voluntária. Então, a pessoa precisa querer internar, né? Estar lá motivada, né? A ação do tratamento para poder dar certo. Não adianta, que é o que muito acontece, que é a família, as pessoas próximas, né? Querem que trate, que melhore, que interne, mas não adianta nada. Precisa realmente o indivíduo que usa ter essa crítica, essa consciência, né? Para a dependência e resolver tratar, né? Mas vamos às perguntas. Porque aí a resposta ao tratamento também vai funcionar, né? Porque depende muito do paciente, aquilo que eu falo. O Sim, psiquiatra, o psicólogo vai ser um guia nesse processo, mas se o paciente não quiser, não tiver motivado, não vai ter resultado, né? porque na dependência química ali o tratamento, além da parte psiquiátrica, com algumas medicações que podem ser usadas para alguns sintomas, não tem um remédio milagroso específico para dependência, mas tem alguns Tá, isso remédios que é podem. importante. Mas além disso, tem a psicoterapia, os grupos de apoio, né, que são fundamentais para manter uma abstinência, famosa ali o NA, o AA, e a mudança de E que comportamento. é muito legal essa resposta aos grupos, né, Wagner? Na prática, assim, eu não tenho muitos pacientes, mas eu vejo que o AA, o NA, eles funcionam muito. Essa coisa do grupo, de tu ter um suporte além da terapia, por outras pessoas que passam pela mesma situação, acaba funcionando legal também, né? É legal porque você cria um novo vínculo social com aquelas pessoas do grupo que estão com o mesmo objetivo que você, né? Então, você precisa, às vezes, mudar as pessoas, hábitos, pessoas e lugares, né? Que é a máxima ali do AA. Então, você precisa mudar os hábitos que faziam com que você usava, as pessoas e os lugares que você usava, que você frequentava. Então, a pessoa fala assim, mas como que eu vou mudar isso? Eu vou ficar sem amigos, vou ficar sozinho, né? Porque todo mundo no meu convívio acaba usando. Mas aí você indo para um grupo terapêutico desses, você cria um outro vínculo social. É bem, bem legal mesmo. Mas tem Então muito tá. estigma também, né? Pelo menos eles são anônimos, né? Até onde eu sei, assim, eu não tenho muito conhecimento, talvez até tu tenha mais conhecimento, mas até onde eu sei, a pessoa pode ir lá, ela não precisa se identificar, ela vai nas reuniões, né? Inclusive, durante a pandemia, eu sei que alguns ficaram Tem, online também, tem né? online, aham. Então tá, vamos lá para tem algumas perguntinhas aqui. Vamos pegar uma aqui. Vê se aparece para ti aí, Wagner, embaixo aqui na barrinha. Não, tem um comentário da Não? Paty. A parte participativa ficou a live inteira. Muito bem, Paty. Qual é a melhor opção para deixar de fumar? A pessoa querer deixar de fumar. O primeiro ponto é precisa estar motivado a não querer mais fumar. E aí existem várias terapias, né? A terapia cognitivo-comportamental, que é a que mais tem indicação ali, de acordo com os estudos científicos, para realmente conseguir parar de fumar. Existe terapia farmacológica, então, de reposição de nicotina. Dá para fazer essa reposição de nicotina em alguns casos, não é para todo mundo. Tem que ver a quantidade de cigarro que fuma, para daí ser avaliado individualmente qual que é quantos miligramas que você vai colocar do adesivo de nicotina, por exemplo. Não adianta nada comprar na farmácia ali um adesivo de 21 miligramas, a pessoa que fuma 5 cigarros ao dia, que ela vai estar trocando 5 cigarros por 15. Então, Nossa. fazer um acompanhamento mesmo. E tem medicação também, né? Mas aí essa E, medicação é para todo mundo, tem que ver se tem indicação ou não. Bupropiona, que é o remédio que tem indicação em bula para tabagismo. e a gente tinha a Paraciclina, que agora a gente, infelizmente, não tem mais, né? É Que era só a marca, o Champix, né? Que era uma bem Uhum. conhecida e que tinha também era algo que era indicado para cigarro e agora, infelizmente, saiu do mercado, né? Isso. Então, o que a gente tem de remédio mesmo é a bupropiona, mas não é todo mundo que acaba tendo sucesso com o uso, até porque depende do indivíduo, né? Então, tem que ter essa motivação, essa consciência, E porque também a gente tem que ver, por exemplo, se é um paciente que tem ansiedade, eu posso piorar a ansiedade dele com a bupropiona, porque eu vou aumentar o nível de dopamina, né? Se é um paciente com transtorno bipolar, eu também tenho que ter cuidado, né? Porque eu isso, posso fazer com que esse paciente entre numa hipomania. Então, não é em todos os pacientes que a gente consegue usar, né, Wagner? não, infelizmente não. Vamos ver aqui, tem mais perguntas.
E a dependência de Zolpidem? Ah, isso aqui é a moda agora do TikTok, é os videozinhos da galera usando Zolpidem de todas as formas possíveis e contando as experiências, né, Wagner? Eu A gente tá. não vi esses vídeos, não tenho TikTok, mas não sabia disso. Agora, É, o Zolpidem, que inicialmente foi, né, vendido ali como um indutor de sono, algo que não geraria uma dependência, até nem precisa da receita azul, não é tarja preta, como os benzodiazepínicos, porque era em fase inicial, né, não tinha muitos anos ali de uso, a gente está vendo que de fato causa dependência, causa tolerância, igual os benzodiazepínicos, igual essa Rivotril, diazepam. É bem difícil, é bem complicado mesmo de conseguir e é tirar. aquela coisa, né, que a gente sabe, por exemplo, como é que tu sabe que esse paciente vai ficar dependente do Zolpidem e esse não vai? A gente não sabe, né? Por exemplo, a gente sabe se o paciente já tem um histórico de uso de substância, da mesma forma que antes a gente não usava, tentava não usar, me corrija se eu estiver errada, Wagner, não, tentava não usar benzodiazepínico, a gente não vai usar, apesar que a gente, acho que os psiquiatras, de forma geral, têm usado cada vez menos o Zolpidem, assim, a gente tem Também. iniciado cada vez menos, porque a gente tem percebido que realmente muitas pessoas acabam ficando dependentes, muitas pessoas acabam agindo de forma impulsiva, ligam, compram. Então, tem histórias de diversas situações. Então, os psiquiatras, a maioria, tem diminuído esse uso, né? E assim, gente, não quer dizer que todo paciente que usa Zolpidem vai ficar dependente, que todo paciente que usa Zolpidem vai ter alucinação, vai fazer coisas que vai se arrepender depois. Mas como a gente não sabe quem que é esse paciente, a gente tem tentado e buscado cada vez mais outras alternativas em relação à questão do sono, né? Porque parecia ser uma droga tranquila, mas a gente já viu que não é, né? Exatamente, eu tenho paciente que usa 6 Zolpidem por noite, mas chegou para mim já usando 6. Então, tem que ver ali como que começou com isso, talvez lá no início conseguisse fazer diferente, mas agora é muito difícil de diminuir esses 6. E a gente vê que é muito comum as pessoas começarem a usar porque alguém deu, assim, vizinha, tio. Então, se alguém aqui usa Zolpidem e não tem problema nenhum, fique com o seu Zolpidem e não dê para outra pessoa. Porque talvez para você não vai ser o problema, mas talvez para outra pessoa vai ser um problema. Então, nunca dê. Na verdade, a gente não deveria fazer isso nunca, né, Wagner? Que é fornecer medicamento que a gente toma para o vizinho, para o amigo, para o primo. Mas especialmente essas substâncias que têm sim um risco de dependência, a gente tem que ter muito cuidado. Não dá para sair dando Rivotril para as pessoas, não dá para sair dando Ritalina para as pessoas. Eu já vi muitos pacientes me relatarem: eu tomei a Ritalina da minha amiga, eu tomei o Rivotril do meu primo. Então não façam isso. Eu entendo que muitas vezes a intenção da pessoa não é ruim. Só que Uhum. muitas vezes o resultado pode ser catastrófico. Exatamente. A gente vê igual agora que faltou o Venvance, né? Tava sem Venvance nas farmácias, e aí o que o pessoal tava falando ali da indústria farmacêutica é que aumentou muito o consumo do Venvance, mas não necessariamente de pessoas que precisam tratar um transtorno, mas sim para usar de forma recreativa ou para desempenho. E até dos estudos que tem em relação a, já que a gente está falando de substância, mas não deixa de ser, né? É, o que se sabe até hoje é que o doping mental com essa substância, na verdade, não sei se tu já chegou a ver esse artigo, Wagner, mas eles fizeram um comparativo da pessoa fazendo o seu teste, sua avaliação, sem o medicamento e com o medicamento. Uma pessoa que não tinha déficit de atenção, ela usava o medicamento para poder melhorar o desempenho. E, na verdade, não existia melhor do desempenho. Era uma avaliação subjetiva de que porque ela tinha usado a medicação, ela achava que ela ia melhor e ela acabava tendo ascensão, mas Hum, objetivamente não dá diferença. Então é uma ilusão achar que se tu não tem déficit de atenção, que tu vai tomar essa medicação e tu vai ter um melhor resultado. É mais um efeito, o que a gente chama placebo, hum, né? Que é tu acreditar que vai funcionar e aí aquilo ali parecer que tem um resultado, do que realmente um resultado científico, de alguma coisa objetiva que vai dar um resultado final. E aí tu pode acabar desenvolvendo uma dependência do medicamento, porque a gente vê muitas vezes dependência de pessoas que não têm indicação de usar a medicação, mas parece que tem maior, elas acabam desenvolvendo mais dependência daquele paciente que precisa usar de forma adequada e acaba usando de forma controlada, né? sim. É porque daí você não precisa, vai perceber isso depois no segundo, terceiro uso, que não tá naquele desempenho que espera, vai aumentar a dose, aumentar a intensidade, a frequência, e aí pode instalar a dependência mais fácil mesmo. Então vamos ver se tem mais alguma aqui.
Aqui. E se o paciente não vê a droga como um problema? Muitas vezes a droga não é um problema, né? Tem que ver um caso específico. Esse paciente que não vê a droga como um problema é um paciente que está o tempo todo, dia de semana ali na rua, usando, deixando de trabalhar, deixando de fazer as suas coisas, então não vai mais em coisas sociais, de família, mas não vê isso como um problema, né? Aí eu vejo que tem um prejuízo ali, mas ele não identifica. Agora, tem outras pessoas que não vê como um problema, mas porque não é um problema. Usa uma vez ou outra o álcool quando vai num jantar. Então, não é um problema mesmo. Mas talvez Até porque às ela... vezes tem uma avaliação pessoal, né? Não sei, acho que é uma psicóloga ali, né? Às vezes tem uma avaliação nossa do que é um problema, né? E Às vezes a gente tem que ter essa visão, assim, de repente, para o paciente, esse paciente não está prejuízo, ele não tem sofrimento, para ele, ok, ele acha que não, que tá problema. Então, aí não é a agora, gente que vai ter que achar alguma coisa. mas às vezes agora tem esse prejuízo, né? Tem um prejuízo funcional, tem um sofrimento, mas a pessoa não vê. E aí a gente entra naquela fase pré-contemplativa, né? Que não tem crítica, não tem noção de que está tendo esse prejuízo. E aí seria psicoeducação, conversar e muita paciência mesmo para uma hora isso se tornar ali mais evidente, mudar a fase de tratamento ali para contemplativo, enfim, para querer tratar mesmo. Ah, então, acho que de pergunta a gente conversou, acho que bastante. Tem alguma coisa mais, Wagner, que tu quer acrescentar, assim, de algum Que eu, encerramento, alguma coisa? não, que eu lembre, não tem mais nada em específico, só realmente falar sobre abordar o tema, eu acho fundamental em casa, no consultório, psicólogo, médico, outras especialidades, porque é muito comum, né? Então, o uso, o abuso, a dependência, e muitas vezes passa despercebido. E vale um alerta para aqueles pacientes que têm isso, que têm essa dependência, porque às vezes só você ter falado sobre já vai acender uma luzinha na cabeça dele, que vai fazer ele refletir, pensar em um outro momento. Nem sempre vai querer tratar naquela hora, mas um outro momento, quem sabe. Opa, Ai, que susto! a minha estrutura aqui já caiu tudo. Tá tudo certo, ela tá animada com a live. Então, e eu acho que essa coisa de diminuir o nosso preconceito, assim, diminuir o estigma, a gente ajudar a diminuir o preconceito, né? Até porque as pessoas muitas vezes associam a questão da dependência, do uso de drogas com caráter, né? Eu acho que até a gente afastar um pouco disso. Né? Lembrar que a dependência química ela é um transtorno, não é uma. A pessoa não escolheu aquilo, né? Ela tem claro que tem gente que usa substância e não vai ter problema nenhum, mas tem gente que vai usar substância e vai ter um transtorno. Então, a gente acolher essas pessoas, a gente mostrar para elas que tem um caminho, que elas podem ser cuidadas, né? A gente tem profissionais capacitados para fazer isso, né? E profissionais acolhedores. Eu acho que o acolhimento é muito importante, né? Especialmente em relação ao estigma, né? A essa coisa, tudo que a gente vê em relação às drogas, assim. E eu acho importante até a gente falar, só reforçar em relação a que cannabis, maconha, fumar maconha não tem nada a ver com as substâncias que têm sido estudadas relacionadas a derivados da cannabis, que especialmente o CBD e o THC, que ainda a gente não tem evidência de que tenha uma indicação formal. A gente não tem ainda estudo suficiente para dizer, ó, beleza, vamos usar para isso, para aquilo. Ah, Júlia, trata a ansiedade com canabidiol? Não, ainda não tem estudo suficiente. Pode ser que lá na frente, eu acho que é muito promissor, tem se investido em pesquisa, mas a gente ainda não tem. E não confundir isso com fumar maconha. Fumar Uhum. maconha não quer dizer tratar a ansiedade. Ah, porque eu vi que canabidiol pode ser usado para ansiedade, então vou fumar maconha. São duas coisas diferentes, inclusive porque a planta da cannabis sativa e as outras cannabis que existem, ela tem diversos componentes, são mais de 100 componentes. Então, vamos botar cada coisa no seu lugar. Sim, as pesquisas estão evoluindo, sim, é possível que em algum momento a gente já tenha a resposta, inclusive tem alguns relatos de caso
de uso do canabidiol com resposta, mas ainda é tudo muito incipiente, é tudo muito novo, assim como dos psicodélicos, né? Tem se visto, Hum, talvez, os psicodélicos com potencial de ação, tem se estudado cada vez mais a psiquiatria, tem se permitido, vamos dizer assim, investir nessa substância para poder entender a resposta, os resultados, o MDMA, né? A psilocibina. Então, mas, gente, ainda é tudo em nível de Vitamina, pesquisa. né? Mas assim, quando for como medicamento, vai ser com uma dose segura, com uma indicação precisa, então não é um uso, um abuso sem ter uma indicação, né? É, E inclusive. a maconha, não dá para falar maconha medicinal, porque ela nunca vai ser a maconha medicinal. Alguns compostos específicos, que é bem promissor, e pode ser que trate algumas patologias, algumas questões assim. Mas é bem o que você falou, perfeito, isso mesmo. E aí tem um cuidado também, toda vez que fala alguma coisa, que sai alguma notícia dessas, alguma pessoa me manda, se der para, eu quero experimentar, eu quero ser cobaia. Gente, é tudo feito com muito cuidado, é tudo feito com controle. E assim, não é uso recreativo. Pensem que a pessoa que vai usar é a pessoa que eles estão, por exemplo, eles estão estudando o MDMA para tratar pacientes com TEPT durante uma sessão de terapia, por exemplo. Então a pessoa tem que ter um TEPT. Não é assim, eu quero lá usar MDMA junto com o meu psicólogo na sessão. Não, não é assim que funciona. As coisas elas têm protocolos, elas têm que ter estudo para isso. A pessoa tem que ter um diagnóstico. A princípio, eles estão estudando por um diagnóstico. Não, uso recreativo as pessoas já fazem. Então, não é querer. Aí as pessoas acham, então agora eu vou poder usar dentro da sessão de terapia, né? Mas eu acho que tem um futuro pela frente, não é a principal linha do que eu estudo principalmente, mas a gente vê nos congressos, já tem se falado mais sobre esse assunto, né? Então, a gente vai levar algum tempo. A gente tem que lembrar que estudo até ele chegar nas fases que pode usar, que tem evidência, demora um tempo. Então, não, não dá pra Uhum, gente sair usando as coisas aí achando que, então tem gente estudando, pode ser que tenha efeito. Porque muitas exato. substâncias ao longo do tempo da indústria farmacêutica foram usadas muitas vezes, é a milagrosa, e depois de um tempo viu-se que o efeito era totalmente deletério, que era um problema. Então, muito cuidado com essa animação. Eu entendo que a gente tem, especialmente na psiquiatria, né, Wagner, que a gente tem muitas vezes limitações no resultado, no tratamento. Então, quando vem uma possibilidade de um tratamento inovador que vai ter um resultado, as pessoas ficam muito animadas e elas querem isso, né? Então, a gente sabe, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não trazer prejuízo para as pessoas. A ideia é que as pessoas tenham melhora na sua qualidade de vida, né? Exatamente. E só para, acho que deve estar finalizando já, a gente não está aqui para demonizar a droga, né? Seria mais com o objetivo de esclarecer, de orientar sobre o uso, o abuso, para saber que cada droga tem um risco agudo, tem um risco crônico e tem uma taxa de dependência. Então, pode ser que a pessoa se torne dependente, que tenha muitos prejuízos, como pode ser que não, mas aí fica o alerta para cada um tomar a sua decisão, né, e fazer o que. Já vou te convidar para a gente gravar uns vídeos pro canal do YouTube, então. Agora já fez a primeira live, já dá para gravar Uma coisa de conteúdo. cada. Já te boto aqui falando à frente de todo mundo, que aí eu te deixo convidado para a gente gravar conteúdo de dependência pro canal do YouTube. Vamos combinar. Então tá. Muito obrigado, Wagner. Adorei. Na verdade, eu até falei, Wagner, no momento de 45 minutos, 50, até passamos da 1 hora. Te Eu achei que agradecer ia durar. por ter aceitado. Obrigado O você. pessoal ficou aqui, participou, foi bem legal. A Paty ficou até o final, teve bastante gente que entrou aqui, então te agradecer mesmo pela disponibilidade. Foi muito legal, aprendi bastante. E que a gente possa fazer mais vezes, falar sobre outros assuntos também. E até uma das coisas que a gente não falou, mas acho que é bem importante a gente frisar, que o uso de substância é um fator de risco para ideação suicida e risco de suicídio, né, Wagner? Então, assim, pacientes que têm um problema com substâncias, que têm um transtorno, precisam tratar, porque a gente está ainda no Setembro Amarelo, está encerrando, mas a gente tem que lembrar que suicídio, na maioria das vezes, tem algum fator por trás. Mais de 90% das pessoas que cometem suicídio tinham algum transtorno mental, e muitas vezes é transtorno por uso de substância. Então, ficar alerta a isso também, porque pode ser um fator de risco, inclusive, de impulsividade, especialmente essas drogas estimulantes. Exato, é isso mesmo. Então tá, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, que ficou aqui, que mandou pergunta. Foi um prazer. E já vou até convidar aqui, aproveitar que vai estar aqui. Na terça-feira vai ter uma outra live aí com a doutora Mari Bratz,
Vamos falar sobre psiquiatria da infância e adolescência. Então, obrigada, Wagner. E Obrigado terça-feira por estamos você. aqui de Tchau, novo. tchau. Boa noite. Beijo, tchau, tchau. Beijo.